Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre férias construtivas. A ideia hoje aqui é falar para você sobre como que você pode planejar férias com ou sem filhos de uma maneira que ela seja mais construtiva, para que ela ajude todo mundo a absorver algo. Eu sei que tem famílias aí que estão com os filhos com notas baixas, estão preocupados com a recuperação e que isso pode estragar as férias. E tem famílias que os filhos já vão passar direto e já vão para as férias também. Independente se o seu filho vai passar direto ou se ele vai ficar de recuperação, ele vai precisar ter umas férias em algum momento. E é importante que elas sejam construtivas. E você, pai, você, mãe, tem que e pode ajudar ele a ter umas férias mais construtivas. Eu queria começar aqui contando um pouco sobre férias e como que as férias acho que podem trazer lembranças e memórias que são super importantes para o seu filho. A gente aprende nas férias, a gente pode aprender sobre novas culturas, pode conhecer novas pessoas, às vezes fazer grandes amigos que a gente nem esperava, que ficam amigos pela vida inteira. Assim, minha mãe, por exemplo, tem um amigo que ela conheceu quando ela foi trabalhar na Inglaterra, não foi férias, mas foi um intercâmbio, e esse amigo dela é amigo dela até hoje, e eu fiquei na casa dele na França, que ele é francês, quando eu fui tirar minhas últimas férias. Então, são coisas que vão acontecendo que a gente nem percebe que acontecem. E aí eu queria convidar você para pensar em como que você planeja umas férias que sejam construtivas. Eu vou falar sobre os planos, com e sem filhos, vou falar um pouco sobre como que é essa aventura de tirar férias e como que você faz para que o seu filho absorva o máximo dessas férias. E então vamos começar a gente vai falar um pouco sobre planejamento, e isso sem dúvida nenhuma eu aprendi com a minha mãe. Um dos jeitos de você fazer com que as férias dos seus filhos sejam construtivas é começando as férias antes mesmo de sair de férias. Eu aprendi com a minha mãe que a gente começa a viagem muito antes da viagem. Quando a gente começa a pesquisar, procurar por pessoas que já foram, procurar guias de viagem, inclusive guias de viagem tem milhares na casa da minha mãe, e é onde a gente procura informação porque tem alguém especialista que já foi fazer essas viagens e já fez um filtro do que é importante para você lá, que você pode ensinar para o seu filho. A gente vai começar, o primeiro passo é você sentar com o seu marido, enfim, com quem vive com você, para decidir se essas férias vão ser com ou sem filhos, e se forem com os filhos, para que vocês planejem essas férias juntos. É importante você colocar ele para fazer parte um pouco desse planejamento. Acho que são importantes tanto os dois tipos de férias, com e sem filhos, e cada um deles tem as suas especificidades, os seus benefícios. Por exemplo, as férias com os filhos traz uma união familiar muito grande. Você pode viajar para lugares tanto para absorver mais cultura, para que eles aprendam sobre outros lugares, ou um momento de lazer, por exemplo, um hotel fazenda, onde vocês acabam tendo muito contato com outras pessoas, e aí ele acaba aprendendo uma habilidade nova, normalmente, às vezes um esporte, ele fica melhor no esporte, alguma coisa que ele está fazendo que pode ajudar muito ele a se desenvolver, a gente nem sabe. Por exemplo, as últimas, não foram férias, né? Tava a trabalho, mas eu fui para o acampamento NR, por exemplo, e eu aprendi a andar slackline. Eu nem sei quando que eu vou usar, mas foi muito divertido. E quando você vai fazer as férias sem os seus filhos, também é muito importante para o casal, porque eu aprendi bastante com a Larissa, que fala sobre constelação familiar, que a ordem precisa ser mantida, ela é importante para que o sistema familiar funcione. Então é importante que mulher e marido tenham seus momentos juntos, porque essa ordem veio primeiro, o casal veio antes dos filhos, e a gente não pode esquecer disso quando a gente tem filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas eu pretendo aplicar isso quando tiver, né? E aí tudo isso também traz benefícios. Então o primeiro passo é falar sobre o planejamento. O que você, mãe, precisa fazer para ajudar nesse planejamento? Então, obviamente, eu falo para as mães que as mães têm tendência de pegar as coisas para elas, tentar fazer tudo sozinhas, e a ideia é que fique tudo, que você consiga dividir as responsabilidades com quem tem que ser dividido. Então você chama todo mundo que vai participar dessas férias para conversar sobre essas férias, o que é interessante para todo mundo. Então, vai ser para um lugar cultural, vai ser para um lugar de lazer, o que vocês estão mais precisando agora? Eu sei que os mais organizados já planejaram suas férias, então se você quer ir para um lugar que é muito concorrido, é importante que você faça esse planejamento logo. Acampamentos de férias, por exemplo, já viraram de lote as vendas, então você, se for mandar o seu filho para um acampamento de férias, você já tem que comprar isso agora, fechar para que você garanta os melhores preços. Quais são os objetivos?
objetivos, o primeiro passo, se você quiser anotar, o primeiro passo é você definir quais são os objetivos da sua viagem. Vai ser uma viagem de lazer? Cara, eu tenho milhares de lembranças de aprendizados em viagens de lazer, onde eu fui para hotéis fazenda, conheci várias pessoas, aprendi esportes novos, isso me ajudou a ter mais autoconfiança. Eram momentos onde eu conhecia pessoas e saía do meu círculo ali de amigos e, consequentemente, eu acabava podendo me descobrir como adolescente na época. E você proporcionar essa experiência para o seu filho, para sua filha, é algo muito rico, porque acontece muito deles estarem na escola e terem já o rótulo de eu sou o nerd, eu sou o bobo, eu sou o popular, né? Que esses rótulos eles acabam acontecendo, e quando ele chega lá é tudo de novo. Ninguém sabe quem ele é, então ele precisa desenvolver isso. É comum também que eles fiquem ansiosos, porque eles não conhecem todo mundo. Então pode ser que eles criem uma resistência no primeiro momento, mas na maioria das vezes, quando as crianças vão para algum lugar desse e têm essas experiências, eles chegam resistentes, não querendo fazer amigos, logo depois isso passa um pouquinho, daqui a pouco você fala que vai embora e eles falam, não, vamos ficar. Então tudo isso é muito bacana. Quando você vai falar sobre uma viagem para conhecer um outro lugar, que lugar é esse? Aonde você conheceu esse lugar? Então, muitas vezes os pais levam os filhos, sei lá, para a Europa, para algum país na Europa, só que as crianças não conhecem nada de lá e eles acabam chegando e vendo museus que são chatos, obras de arte que eles não fazem sentido porque eles não conhecem nada. E o que os pais podem fazer é, por exemplo, a gente vai viajar para Inglaterra, vamos assistir Harry Potter. E tem vários pontos turísticos na Inglaterra com Harry Potter, por exemplo, onde você pode conhecer os castelos, os cafés, onde tudo foi gravado. Ou se você for para Nova Zelândia tem as cenas do Senhor dos Anéis. Então, se o seu filho gosta de Senhor dos Anéis, às vezes é um filme bacana para você assistir antes e se preparar para conhecer esse lugar. Nova York, Homem-Aranha, né? Você assiste o filme do Homem-Aranha e ele tem milhares de cenas gravadas em Nova York e aí vai trazer um significado, vai trazer uma conexão para o seu filho e vai ser mais legal para ele estar lá. Ou, por exemplo, você pode ter uma viagem para adquirir uma habilidade nova. Vamos viajar para aprender inglês? Ou, por exemplo, você pode mandar o seu filho para fazer um intercâmbio. E antes de fazer o intercâmbio, é interessante que ele conheça um pouco mais o lugar. Quando eu fui para Vancouver, morei um mês ali, né, lá em Vancouver, no Canadá. Minha mãe insistiu muito para que eu comprasse um guia de viagens e levasse esse guia de viagens lá para a viagem, para que eu me planejasse para essa viagem. Ela comprou o guia de viagens para mim, eu dei uma folheada e não aproveitei metade porque eu não sabia viajar. Na época, eu só queria sair, só queria ir para um outro lugar e não aproveitei. Mas muito tempo depois, quando eu fui viajar com meu primo para a França, a gente fez um mochilão na Europa, meu primo estava morando na França porque ele conseguiu uma bolsa na faculdade lá. E aí eu me planejei um pouco mais para a viagem, eu sabia já os pontos que eu queria conhecer e foi uma viagem muito bacana porque eu tenho várias lembranças, por exemplo, no Louvre, onde tem várias cenas do filme do Código da Vinci. E eu tava lá e falava, nossa, foi aqui que aconteceu. E aí eu vi aquele trânsito de Paris e falava, cara, não tem como ter tido aquelas perseguições de carro aqui. Não dá, né? Só se fosse, sei lá, domingo. E tudo isso você começa a criar conexões e aí os filmes fazem mais sentido e a viagem faz mais sentido por conta dos filmes. Ou mesmo livros. Tem muitos livros com histórias que se passam em lugares e às vezes você pode ler esse livro junto com o seu filho antes das férias. E na cabeça dele ele vai formar imagens, vai formar as ideias do que poderia ter acontecido ali. E quando ele chega para ver na realidade, ele vai confrontar a imaginação dele com a realidade e aquilo vai construindo um pouco das coisas que ele pensa, vai ajudar na criatividade dele. Outra coisa que você pode ter é uma viagem para adquirir um esporte novo. Você pode viajar, por exemplo, agora em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Você pode viajar, por exemplo, para a Europa, para o hemisfério norte, onde está frio, tem neve. Você pode aprender a esquiar. Pode ser muito gostoso de você, talvez que nunca teve essa oportunidade de esquiar, não conheceu o esqui, não conheceu a neve, chega lá
e aí você aprende isso com o seu filho. Então, ou se você já sabe, você pode ensinar algo para o seu filho. Tem outros tantos esportes, pode ser surf, não sei. Eu gosto muito de esportes diferentes e é uma experiência muito bacana. Eu, por exemplo, aprendi a andar de snowboard, meu pai tentou aprender comigo. Ele reclama até hoje do punho dele, que ele caiu e se machucou e não funcionou direito. Mas foi uma experiência assim incrível. Eu lembro de estar lá e ver o meu pai como aprendiz também foi muito importante para perceber que, cara, mesmo com muitos anos de vida, sendo uma pessoa mais velha, eu ainda tenho coisas para aprender. E a gente percebe que a gente aprende coisas o tempo inteiro, a vida inteira. E hoje eu aprendo muito com os meus alunos, né? Porque eu sei que eles têm muita coisa para me ensinar também. E você pode aprender, você pode, deve e vai aprender coisas com seu filho. Então, que tal um esporte novo? Porque o esporte forma disciplina, o esporte ajuda você a perceber que é errando que você aprende, que você cai muito, independente do esporte que você vai fazer, para conseguir levantar e fazer o esporte com excelência. Então, são todas essas possibilidades que você precisa ter como claro qual que é o seu objetivo com essa viagem, né? E aí, aonde você pode conseguir essas informações? Quais são as suas ferramentas disponíveis? As ferramentas disponíveis, óbvio, a internet aqui onde a gente está, tem vários Instagrams de viagem, vários blogs de viagem. Nas livrarias, costumam ter sessões com guias de viagem que são muito interessantes. Muitas vezes, se você acha uma livraria com um bom vendedor, ele pode te ajudar muito sobre qual guia é melhor para qual lugar. Tem outro ponto também, você pode procurar as agências de viagens, e aí seja para você viajar com a sua família ou uma agência de intercâmbio para o seu filho ir viajar, mas mesmo se você procurar a agência costuma te passar tudo já pronto. Ela já tem um roteiro, já tem tudo pronto, ele tem os seus esqueminhos, os seus pacotes prontos. Mas você tem que pesquisar um pouco mais sobre isso. E quando eu falo pesquisar um pouco mais, é ir na livraria de novo, usar as referências da internet, então aproveitar todas as referências que você tem, mesmo se você procurar a agência. Tá? Eu normalmente faço as minhas viagens por uma questão de economia, né? Porque hoje, enfim, a gente não tem esse poder, né? de aquisição, mas é muito bacana porque eu consigo aprender muito mais. Muitas vezes eu mudo as minhas férias porque eu queria ir para um lugar, mas a passagem estava mais barata para outro, então isso também cria as férias às vezes inusitadas. Então você procurou todas essas informações, essas ferramentas para construir a sua viagem. Tem uma outra ferramenta que é muito legal, que é você pode contratar um professor particular de história, por exemplo, para falar sobre a história daquele país para você. Então tá aí uma alternativa para você construir umas férias legais.